quais são as doenças e quais são os agentes que causam essas doenças. Então, por exemplo, a gente tem aqui as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, tá? De um lado, a gente vai ter aqui as doenças com as CIDs, que são os códigos da doença, internacional da doença. E desse lado, nós vamos ter os agentes que fazem você adoecer. Então, por exemplo, quando a gente fala em dorsalgia, que é uma das doenças mais comuns da coluna, a CID da dorsalgia é M54. E aí tem M54.0, .1, .2, .3, tudo é dorsalgia. Mas elas, todos os problemas de coluna. Mas são diferentes as CIDs, tá? Cervicalgia também é uma doença da coluna, mas é na cervical. Ciática também é na coluna. Então, você vai ver que as doenças da coluna que estão aqui, olha, do outro lado, a gente tem os agentes. O que você faz para você ter esse problema de saúde. Aqui eles estão dizendo posições forçadas e gestos repetitivos, ou seja, você tem uma posição que ela não é uma posição comum do seu corpo, você tem que se forçar, por exemplo, para virar na rotação, ou então se abaixar e levantar muito. Tudo isso é posição forçada. Quando você está... Outra doença, por exemplo, da coluna muito comum, é doença relacionada à vibração. Quem tem vibração? Por exemplo, o motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, ele trabalha sentado o dia inteiro, que já é uma causa que adoece, e, além de tudo, está sujeito a vibrações o dia inteiro. Tudo isso pode adoecer. E está aqui, ó, vibrações localizadas, posições forçadas, gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso, ou seja, muito rápido, tá? E condições difíceis de trabalho. Por exemplo, cortador de cana. Por exemplo, o pessoal trabalha em frigorífico, tá? Existem vários trabalhos que adoecem. E aqui, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês que desse lado aqui, olha, tem os intervalos. Está nesse anexo que eu já falei para vocês. O anexo do decreto, se eu não me engano, 6.957, tá? E aí, o que acontece, gente? Desse lado aqui tem as CIDs da doença. Então, todas as doenças da CID M40 até a M54, e nesse caso, incluindo a M54.0, .1, .2, .3, tem relação com esses KNAIs aqui. Priscila, o que é KNAI, pelo amor de Deus? KNAI é a classificação nacional das atividades da empresa. Então, olha só onde você vai localizar o KNAI da sua empresa. Você vai tirar o CNPJ da sua empresa, tá? Você pega na Receita Federal e você vai olhar aqui, ó, Código da Atividade Econômica da Empresa. Esse aqui, ó, esses 4 primeiros números são os números do KNAI da empresa onde você trabalha. São os números da classificação de atividade da empresa onde você trabalha. Se você tem o número da sua CID e tem o número da doença, ou desculpa, da classificação do KNAI, você vai olhar, de um lado tem que estar a CID da doença e do outro tem que estar o KNAI da sua empresa. Se estiver, é porque existe nexo técnico epidemiológico. E o que significa isso? Significa que estatisticamente já ficou demonstrado para o INSS que doenças com essas CIDs têm relação com o trabalho feito por esse tipo de trabalho. Então, é por isso que você tem que entender como que funciona o nexo técnico epidemiológico. Não é difícil de conseguir, e você vai conseguir, porque eu já estou mostrando para vocês todas essas possibilidades, tá? Tá repetido, olha, tá repetido esses slides. Mas olha aqui, mais uma vez, M60 a M79, que também tem doença na coluna, olha o tanto de KNAI que a gente tem aqui, tá? São muitas atividades empresariais que levam ao adoecimento da coluna. Aqui eu quero mostrar para vocês casos que a gente conseguiu demonstrar, ou que já se conseguiu demonstrar, na verdade, né? Que já foi obtido sucesso. Esse caso aqui, o sucesso veio administrativamente, ou seja,
a pessoa estava recebendo benefício por incapacidade por doença comum e demonstrou que existia nexo técnico epidemiológico entre a doença e o trabalho, e por conta disso conseguiu mudar no próprio INSS o tipo de benefício que recebia. Tá vendo aqui, olha? Revisão indireta para registro no SAB da conclusão de processo de transformação de espécie de B31 para B91 com parecer favorável. O que foi feito aqui? A pessoa estava recebendo um benefício comum, não acidentário, não por doença ocupacional. A gente fez um pedido de revisão, né, de conversão do tipo B31 para o B91, demonstrando que aquela doença tinha, sim, relação com o trabalho. O INSS reconheceu e alterou o benefício, tá? Mas existem outros casos aqui. Às vezes você não consegue administrativamente e tem que ir para o judiciário. E aí você faz pedidos e também consegue comprovar. Nesse caso aqui, olha só, pode ver como esse decreto 3.048, ele foi alterado pelo número 6.957, se não me engano, de 2009, que é o que eu estou falando para vocês, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a pessoa tinha a doença, a CID M60 e M79, que está relacionada no anexo 2 do decreto que a gente falou para vocês, e tem relação com a atividade, com a classificação, com o CNAE, com a atividade da empresa. Portanto, na justiça se reconheceu que os problemas de saúde dessa pessoa eram relacionados ao trabalho, porque a CID tinha relação com a classificação da atividade da empresa. A mesma coisa aqui. Aqui ainda é mais interessante, por quê? Porque era uma doença degenerativa, como eu falei para vocês, uma doença que inicialmente não tem relação nenhuma com o trabalho. Mas o trabalho agravou essa doença que ela já tinha, ou que ele já tinha, em razão do envelhecimento, e por conta disso, a doença foi reconhecida como uma doença ocupacional.